Por que Jesus é chamado de Filho de Deus no Novo Testamento? O que essa expressão Filho de Deus ela significa em relação à pessoa de Jesus Cristo? Quais são as religiões na atualidade que negam a divindade de Jesus ou considera como um Deus menor ou subordinado ao Pai? Então são assuntos como esse que nós vamos falar nessa aula de hoje. Nós estamos chegando à sexta aula, quase aí um pouquinho, próximo à metade da revista. Estamos aprendendo bastante aqui sobre assuntos, as heresias que eram ensinadas no passado e hoje estão com uma roupagem nova, disfarçada aí, tentando enganar as pessoas na atualidade. Então, por isso que nós estamos estudando a revista Em Defesa da Fé Cristã. E o tema da lição deste domingo agora é o filho é igual com o pai. Eu te convido a mergulhar nessa revista de escola bíblica dominical, a mergulhar nessa lição para que a gente possa aprender junto a palavra de Deus. Você possa sempre estar aí estudando a revista, livro de apoio, frequentando a revista, frequentando a escola bíblica dominical e assim aprendendo a palavra de Deus. Então, vamos à nossa aula, vamos aprender um pouquinho. Eu tenho certeza que Deus tem algo maravilhoso a compartilhar através da aula desse domingo conosco. Mas antes, quero te fazer um convite especial para você dar um joinha aí, Faz a sua inscrição, ativa o sininho, deixa aqui o seu comentário, dê uma opinião, para que você possa assim também nos ajudar a melhorar cada vez mais a nossa aula. E também compartilhar esse vídeo com mais pessoas para que outras pessoas também sejam edificadas através da palavra de Deus. Então vamos à nossa aula que está com um tema maravilhoso, eu tenho certeza que vamos aprender muito. A nossa aula de hoje, ela tem pelo menos 3 objetivos. O primeiro objetivo é mostrar a doutrina bíblica da relação entre Deus Pai e o Filho unigênito. Então, esse talvez seja o maior objetivo, o melhor dos objetivos dessa aula de hoje, que é mostrar essa relação entre Deus Pai e o Filho unigênito. Segundo, é aprender a refutar. Você aprendendo o primeiro objetivo, você aprende a refutar biblicamente a heresia do subordinacionismo, mostrando que Jesus é subordinado ao Pai. Você vai entender isso bastante na hora que a gente começar a explicar. Terceiro objetivo é exemplificar, mostrar de forma como exemplo como o subordinacionismo, a palavra nova ainda, está presente na atualidade em algumas religiões, em algumas igrejas dos nossos dias. Então eu espero que você compreenda bem essa aula para que você possa explicar e passar para os seus alunos ou também passar para as pessoas que estão aí aprendendo a palavra de Deus. A nível de introdução, afirmar que Jesus é o Filho de Deus, mas não é o próprio Deus, é uma contradição em si mesmo. Então, toda vez que alguém afirma que Jesus é o Filho de Deus, mas não o próprio Deus, ele está cometendo uma contradição, ele está se contradizendo. Segundo, o embate de Jesus com os religiosos no Templo de Jerusalém revela essa verdade. Então, quando Jesus travou aquele embate lá com aqueles religiosos no templo e eles ali começaram a questionar a divindade de Cristo, que Jesus estava se colocando igual Deus, Então aquilo ali já revela que Jesus era igual o próprio Pai. Então aquilo ali já revela que eles entenderam o que Jesus estava passando. E a Bíblia de Estudo de Aplicação Pessoal, ela diz assim: sua declaração de ser Deus foi inconfundível com relação ao que os religiosos fizeram com Jesus no templo. Os professores religiosos quiseram matá-lo porque suas leis diziam que uma pessoa que afirmasse ser Deus deveria morrer. Nada poderia persuadi-los de que a reivindicação de Jesus era verdadeira. Então eles estavam ali de qualquer forma furiosos porque eles entenderam o que Jesus estava falando. O pastor Ezequias, ainda se referindo sobre essa passagem, sobre a passagem de João, capítulo 5, verso 9 e 12, diz assim, primeira carta de João, capítulo 5, verso 9 e 12. O apóstolo João parece colocar no mesmo bojo os ateus e os que negam ser Jesus o Filho de Deus. Negar isso é o mesmo que chamar a Deus de mentiroso, pois é o próprio Deus quem afirma essa verdade. Então é muito importante que
que você compreenda isso aqui a nível de introdução e a gente vai mergulhar nos pontos da nossa revista. Não vou estender muito esse assunto, mas quero te pedir que você possa relembrar a aula anterior. Na aula anterior, a gente vai deixar o link aqui para você poder ir lá dar uma olhada, porque senão você pode cometer o risco, né, o erro de ser repetitivo demais, pois a própria revista ela está tratando sempre o mesmo assunto, são pelo menos umas 4 aulas tratando sobre essa questão da divindade de Jesus, e aí o escritor ele vai de forma, né, a ideia mesmo é metódica, repetitiva, para que você possa compreender. Porém, se você como professor não ter cuidado, não mergulhar no assunto, você acaba ficando repetitivo sobre os assuntos que você já falou na aula anterior. Então, para não se estender muito, vou tentar só trazer para você o básico daquilo que está aqui na própria revista para você não se perder. E é bom que você possa recapitular a revista anterior, dar uma olhada na aula anterior para você se firmar inteiramente naquilo que você vai passar para os seus alunos. Então vamos ao nosso primeiro ponto da nossa revista, a doutrina bíblica da relação do filho com o pai. A primeira coisa é a ideia de filho, como é que ela aparece no Novo Testamento. Esse conceito de filho implica uma igualdade com o pai. Não sei se você já ouviu aquela expressão dizer assim, filho de peixe é peixinho, né? Essa é uma expressão para dizer assim que tem a mesma natureza, o mesmo DNA, a mesma essência. No Novo Testamento, a ideia de filho não é alguém inferior, né? Não é alguém que é inferior ao pai, inferior à pessoa que o gerou. Na ideia, fala de genética, de geração, da mesma descendência, do mesmo nível, no mesmo patamar. Veja, por exemplo, Mateus 23, 29 a 31, que diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos e dizeis, se existimos no tempo dos nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Então Jesus está dizendo, vocês mesmos estão afirmando que são da mesma genética, do mesmo DNA, do mesmo jeito que eles. Por exemplo, quando Jesus disse, se vocês fossem filhos de Abraão, está dizendo, se vocês fossem de fato igual a Abraão, semelhante a Abraão, vocês me receberiam. Então veja que no Novo Testamento a ideia de filho, o conceito de filho é de igualdade com o pai. Às vezes a gente vai trazer esse conceito para a atualidade e a gente acaba colocando o filho na condição de inferior ao pai, né? Essa é a ideia que se tenta se passar de quando Jesus é filho de Deus, mas essa não é a verdade central do Novo Testamento. Veja que uma das ideias de filho na Bíblia é a identidade de natureza. Que é o homem mortal para que te lembres dele e o filho do homem para que o visites. Salmo de número 8, verso de número 4. Então veja que aqui está mostrando que é o quê? A mesma natureza. A ideia de homem mortal é repetida em filho do homem. Veja o que é o homem mortal e o que é o filho do homem, que é igual também mortal, semelhante ao homem. A mesma natureza. Em Mateus 23, 31 de novo. Assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas, então vocês são igual a eles. É isso que Jesus está dizendo. Então considerava os matadores dos profetas como os seus pais. Então essa era a mensagem que Jesus estava passando, que a ideia de filho é ser igual ao próprio pai. Vamos, por exemplo, ver a fala da declaração de fé do nosso livro, que foi escrito inclusive pelo próprio pastor Ezequias Soares, elaborada por ele. Então diz assim, na declaração de fé das Assembleias de Deus, a palavra Filho de Deus em relação ao Senhor Jesus Cristo significa que ele é Deus igual ao Pai. Trata-se de uma questão de substância ou essência. Isso significa mais claro na expressão Filho unigênito. O significado do termo na língua original revela a divindade de Cristo. A palavra unigênito ela tem um significado muito importante na língua grega sobre a divindade de Cristo. Quando fala unigênito ali, está dizendo que é o único, né, unigênito, da mesma gênese ou da mesma genética. Essa é a ideia da palavra
no original da palavra grega, que ela une a ideia de gênus, né, de raça, com a palavra único. Por isso que é a palavra unigênito e não a ideia de geração, como alguns pensam. Entendemos que a palavra reflete a ideia da natureza, caráter e tipo, unigênito, que significa único da mesma espécie, único do mesmo tipo, porque Jesus é o quê? Singular, o único Filho de Deus que tem a essência do Pai. O adjetivo unigênito transmite a ideia de consubstancialidade. Jesus é tudo quanto Deus é. Essa é a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus. Então você percebe aqui na explicação do primeiro subponto de que Jesus, né, é igual ao Pai. Essa é a ideia de filho. Uma outra questão, que é o nosso segundo subponto, é o significado teológico dessa palavra, né, filho de Deus. Indica igualdade de natureza, ou seja, da mesma substância. No Novo Testamento, de João 8, verso de número 42, eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Então Jesus está dizendo que ele é chamado Filho de Deus no Novo Testamento porque ele é Deus e veio de quem? De Deus. Veja o que diz João capítulo 16, verso de número 28. Saí do Pai e vim ao mundo, outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Então Jesus está dizendo, eu vim de Deus, estou voltando para Deus. Eu vim do Pai, estou voltando para o Pai. Então ele está dizendo que o Pai me enviou. Não fui eu que enviei a mim mesmo, foi o Pai que me trouxe, o Pai que me levou, né, que me trouxe até aqui, que me enviou até aqui. Então Jesus está mostrando que ele tem a mesma essência, ele é filho de Deus e ele tem a mesma essência, a mesma substância que o Pai tem. Veja, por exemplo, Jesus declarou que Deus é seu Pai. João 5, verso 17. E Jesus lhes respondeu, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Em João 5, verso 18, por isso os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrava o sábado, né? Quebrava a questão de não guardar o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, se fazendo igual a Deus. Está aqui no texto, João 5, verso 18. João está dizendo que era por isso que os fariseus estavam tão irritados com Jesus, porque eles entendiam a mensagem que Jesus estava passando de ser igual ao Pai. E veja que não há nenhum contraponto dos discípulos, por exemplo, na hora de escrever, o próprio João dizendo, e eles estavam enganados, eles não entenderam que Jesus, não dá nenhum esclarecimento dos discípulos, dizendo que eles não compreenderam. E toda vez que não havia compreensão do que Jesus tinha dito, os próprios discípulos esclareciam isso. Quando os discípulos não compreendiam, eu perguntava em particular, mas veja que neste caso, eles não estavam questionando aquilo que Jesus estava declarando. Então, no próprio significado teológico, Jesus é igual ao Pai em natureza e também na mesma substância. Veja o que o pastor Ezequiel Soares diz sobre Lucas 22, verso 70. O próprio Senhor Jesus afirmou várias vezes ser o Filho de Deus, até em juízo, mesmo sabendo que isso resultaria em sua morte. Ele diz, todos perguntaram, então você é o Filho de Deus? Respondeu ele, vocês dizem que eu sou. João capítulo 22, Lucas verso 22, de número 70. Então veja que o próprio Jesus diz, vocês estão afirmando isso, e ele não nega isso, porque ele poderia muito bem negar. E houve momentos que na conversa dele com Pilatos e com aqueles que estavam condenando, ele retrucou, né, corrigiu, mas nesse momento ele sustenta aquela acusação que estavam colocando contra ele. Veja, por exemplo, o novo comentário bíblico diz assim, os líderes judeus revelaram o motivo da sua oposição a Jesus. Ele estava se igualando ao Pai, algo que indica claramente sua divindade. Os inimigos de Jesus consideraram tal posicionamento uma blasfêmia. Foi por isso que eles se voltaram e procuravam matá-lo, como diz o texto em João 5, verso 18, ainda mais, porque não só quebrava o sábado, mas como também se colocava em igualdade com o próprio Pai. O Filho de Deus é o nosso terceiro subponto. Filho de Deus refere-se à relação única do Filho unigênito com o Pai. A expressão Filho de Deus revela o que? A divindade de Cristo. Veja, por exemplo, Hebreus capítulo 1, verso de número 8.
Mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Na NVT, que é uma versão viva, né, a nova versão do Novo Testamento, diz assim: mas ao Filho ele diz: teu trono, ó Deus, permanece para todo sempre. Tu governas com o cetro de justiça. Salmo 45, verso 6 e o verso de número 7. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Tu amas as justiças e aborreces a impiedade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que os teus companheiros. Então, veja, por exemplo, o que está sendo dito aqui no Salmo 45, verso 7. Se você for querer desconsiderar de que Jesus é o Filho de Deus e de que ele é Deus, então que história é essa aqui do verso 7? Está ungindo o Deus do versículo 6. Seria um Deus ungindo outro Deus se Jesus não fosse Deus? Então ele está dizendo muito bem claro: o teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Tu amas a justiça, aborrece a impiedade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que aos teus companheiros. Então está mostrando aqui que Jesus, ele é Deus. Então veja, Deus nessa passagem é uma referência a Jesus e está mostrando o relacionamento entre pai e filho, uma unidade de Deus. Essa unidade, né, como a gente falou nas aulas anteriores, você pode voltar lá e conferir, é uma unidade composta. Assim como diz que o casal, né, ambos se tornarão uma só carne, dois serão um, assim também o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São três pessoas, mas não são três deuses, um só Deus. Isso é o que a palavra de Deus nos ensina. Mas vamos ver aqui, por exemplo, uma expressão, uma fala do pastor Ezequias Soares que diz assim: a expressão Filho de Deus revela a divindade de Cristo. A Bíblia afirma com todas as letras que o Filho é Deus. Mas a respeito do Filho diz: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre cetro de justiça e é o cetro do teu reino. Essa citação, né, o nome Deus aqui no Salmo é uma referência também ao Deus de Israel. Então veja que está aqui na expressão do próprio pastor Ezequias Soares. Então você percebe que esse texto está mostrando muito bem claro, de forma muito clara, né, nesse primeiro ponto, que a doutrina bíblica ela é muito clara em relação do Filho com o Pai. Vamos ao nosso segundo ponto da nossa revista, falando sobre a heresia do subordinacionismo. Uma palavrinha meio nova para você, mas você vai entender o que é isso aqui, sobre o que é o subordinacionismo. Primeiro nós temos aqui Orígenes, né? O primeiro ponto é Orígenes. Esse subordinacionismo e toda a doutrina que declara seu filho, e ela tem a ideia em Orígenes, que é um lá dos principais, dos heresiarcas, né? Conforme foi colocado pela nossa revista também em uma outra aula anterior, citando, colocando essas pessoas, essas figuras como heresiarcas, né? Então, pessoas que começaram, ele não coloca como patriarcas ou os pais da igreja, mas como aqueles que criaram as heresias no passado e defendiam isso de um em dente, querendo que a igreja aceitasse essas doutrinas. Então, o que o subordinacionismo ensina? Eles declaram que o filho é subordinado ao pai. Não apenas trata como uma das funções, né, uma das importâncias do filho na divindade. Como eles colocam filho numa condição de inferior a pai, na mesma ideia humana que eles têm da atualidade, não como aquele que foi apresentado já no primeiro ponto, então eles colocam Jesus como alguém subordinado. Existe até alguns teólogos que acreditam que essa seja uma das missões, né, da Trindade, mas não colocando uma condição de inferioridade, mas uma subordinação voluntária, uma subordinação onde ele voluntariamente se submete ao Pai, mas não uma subordinação de inferioridade, de ser inferior ao Pai. Por exemplo, o que o subordinacionismo tem como doutrina? Além de colocar Jesus como subordinado ao Pai, eles o colocam como um Deus secundário. Aí é onde começa a gerar um outro conflito. Se existe um Deus secundário,
Então aí vem a triunidade, nada de trindade, começa a vir uma ideia de trinitarismo, né? A ideia de um outro Deus menor. Então começa a ser uma idolatria, e esse monoteísmo que é pregado pela igreja, que é ensinado por Israel, ensinado pela atualidade, começa a entrar em conflito. Como é que existe um Deus maior e um Deus menor, um Deus pequeno? Então isso não é o que a doutrina da Trindade ensina. Ele coloca que é um menos divino que o Pai, é um inferior, não é igual, não é da mesma essência. Sendo que no Novo Testamento, a gente apresentou no primeiro ponto, que toda vez que se fala de filho, está falando daquele que tem a mesma genética, a mesma essência, né? A mesma questão de patamar, de força, de formação, de estrutura. Essa é a ideia de ser filho do homem, de filho de Deus. Então os monarquianistas, né, dinâmicos, ou os adocionistas e os arianistas são os principais representantes dessas heresias. Orígenes, em 185 a 254, foi o principal mentor dessa doutrina. E a partir daí vem a questão de Ário, né, e de todos os outros que defendiam essas doutrinas e apresentavam de unhas e dentes, tentando de qualquer forma convencer a igreja nessa ideia de subordinacionismo. A trindade defendida por ele, de subordinacionista, o Filho é subordinado ao Pai, o Espírito Santo é subordinado ao Filho. E uma das ideias deles apresentarem essa doutrina, de apresentarem essa teoria que eles apresentavam, era justamente para tentar fazer uma conciliação com a doutrina do monoteísmo. Justamente porque eles não queriam quebrar a doutrina do monoteísmo, eles não conseguiam compreender os versículos bíblicos, a doutrina da Trindade completamente, então começavam a fazer uma interpretação pinçada, né, de textos isolados, de alguns pontos, para tentar encontrar uma convergência, para que assim eles pudessem passar para a igreja e defender a sua teoria. Só que a Bíblia revela a igualdade das três pessoas da Trindade. Veja, por exemplo, Mateus capítulo 28 e verso 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em momento algum aqui está mostrando que alguém é maior ou menor do que o outro. Veja, por exemplo, 2 Coríntios capítulo 13, verso 13, na bênção apostólica. A graça do Senhor Jesus Cristo, inclusive começa com a graça, né? A expressão do Filho, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Então veja que aqui há referência de que a Trindade subsiste em igualdade, né? São três pessoas, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus, mas não são três deuses. É aquilo que a gente chama de unidade composta. Para que você possa compreender, volta em uma das aulas anteriores nossa aí e você vai entender bastante sobre a Trindade. Então veja o que Ezequias Soares diz, né, que segundo os críticos de Orígenes, ele ensinava que o poder do Pai é maior que o do Filho, do Espírito Santo. E o poder do Filho é maior do que a do Espírito Santo. Então ele mostrava essa hierarquia. Só que Jesus diz que todo o poder, não diz que metade do poder, o poder parcial, todo o poder foi me dado nos céus e também na terra. Então ele é também todo poderoso, tanto quanto é o Deus Pai. Então é bom que você saiba disso para que você possa compreender essa doutrina que nós ensinamos de que o Filho é igual com o Pai. Veja que no período pré-niceno, o subordinacionismo foi uma das tentativas equivocadas de preservar o monoteísmo, mas que negou a divindade absoluta de Jesus. Eles tentando preservar, né, a ideia do monoteísmo, acabou negando a divindade absoluta de Jesus. Os expoentes consideravam Cristo como filho de Deus, mas um filho inferior, um filho que não se igualava, não se equiparava ao Pai. Eles afirmavam que o próprio Cristo declarava a sua própria inferioridade. Só que isso não é o que nós vemos na Bíblia Sagrada, o que a palavra nos ensina. Com base numa exegese ruim, numa interpretação fora de contexto de algumas passagens dos evangelhos, eles acabavam fazendo essas interpretações equivocadas e trazendo essas maluquices, essas ideias errôneas para as pessoas que estavam ali ouvindo-os. Veja, por exemplo, o credo niceno, o que ele diz? Diz: cremos
em um só Deus, Jesus Cristo, Filho de Deus, unigênito do Pai, que é da mesma substância do Pai, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não feito, de uma só substância com o Pai, por meio de quem todas as coisas vierem a existir, as coisas que estão no céu e as coisas que estão na terra. Mas aí o credo continua dizendo, mas aqueles, se referindo aos hereges, aqueles que dizem, houve um tempo que ele não era, ou a outra expressão, ele não era antes de ter nascido, ou outra expressão, ele foi feito do que não existe, ou ele é de outra substância ou essência, ou ele é um filho de Deus criado, ou é mutável ou alternável, eles são condenados pela igreja cristã e apostólica. Isso é o que diz o credo niceno, na mesma época em que Orígenes e outros mais se levantavam para defender essa tese, a igreja já estava se posicionando contra esses hereges. Vamos ao terceiro subponto do segundo ponto, que diz sobre os métodos usados pelos subordinacionistas. O ensino bíblico mostra Jesus como verdadeiro homem e ao mesmo tempo verdadeiro Deus. Somente ele é assim. E ninguém mais no céu e na terra possui essas características. Então veja, por exemplo, Romanos capítulo 1, verso 3, verso 4. Acerca do seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu te pergunto, num texto como esse, o apóstolo Paulo está mostrando aqui alguém inferior ao Deus Pai? Veja, por exemplo, Romanos capítulo 9, verso 5. Dos quais são os pais e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Veja, por exemplo, na versão NVT, do povo de Israel vêm os patriarcas e o próprio Cristo. Quanto à sua natureza humana, era israelita. Ele é Deus, aquele que governa sobre todas as coisas e é digno de louvor eterno. Amém. Então veja que aqui o próprio apóstolo Paulo, os apóstolos que conviveram, que eram monoteístas, não tinham nenhuma dificuldade de reconhecer que Jesus era igual ao Pai. Mas os subordinacionistas pensavam as escrituras aqui e ali, utilizando passagens que apresentam Jesus como homem e descartam as que afirmam Jesus ser igual ao Pai. Então fazia uma interpretação isolada, né? Aquela só colhendo aqui e ali alguns versículos, aceitavam os textos que diziam que Jesus tinha uma natureza 100% Deus e esquecia daquilo que falava que ele tinha natureza 100% homem, 100% Deus. Ficava apenas com os versículos que eles queriam ficar. Meu querido, eu já disse numa aula passada que é uma expressão, já uma máxima dita, né, na hermenêutica bíblica, que texto sem contexto é pretexto para heresia. Ou você aceita a Bíblia como um todo e usa todo o contexto bíblico para a interpretação da própria Bíblia, ou você vai sempre ter problema de interpretação. Um versículo tirado ali de forma aleatória é a mesma coisa você pegar uma fala apenas de um pedacinho desse vídeo e você tirar uma conclusão daquilo que estamos falando. Então você nunca vai ter a conclusão de todo o raciocínio que estamos apresentando. Então texto sem contexto é um pretexto para heresia. Mas vamos continuar. O terceiro ponto, o terceiro e último ponto, como o subordinacionismo se apresenta hoje. Primeiro, ele se apresenta através do próprio contexto islâmico, né? O islamismo não considera Jesus como filho de Deus, mas como Messias e profeta, e coloca ele como Maomé acima dele e Jesus inferior ao próprio Maomé, que é o profeta deles. Só que eu vejo o que diz a Bíblia, Efésios capítulo 1, verso 21. Acima de todo principado, e poder e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Em Efésios capítulo 1, verso 21, Paulo estava deixando bem claro para a igreja de Éfeso, dizendo, ei, o nome dele
está acima de todos os nomes deste século, existente agora, e de todos os séculos, né, que virão, nomes que virão posteriormente, o nome dele é maior. Filipenses capítulo 2, verso 9 a 10. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Filipenses capítulo 2, verso 9 até o verso de número 10. Então aqui está uma resposta ao islamismo, mostrando que Jesus está acima de Maomé e que ele é o Filho de Deus igual com o Pai. Veja, por exemplo, que o Alcorão afirma que é blasfêmia dizer que Jesus é o Filho de Deus, pois significaria uma relação íntima, conjugal entre Deus e Maria. Só que a Bíblia diz que o que foi gerado em Maria foi gerado pelo Espírito Santo. Não numa relação, né, de Deus com o humano, mas naquilo que foi gerado no seu ventre. Veja, Filho de Deus no Novo Testamento significa a sua origem e a sua identidade. João capítulo 8, verso 42. Disse-lhes, pois Jesus, se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amarias, pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Jesus foi concebido, meu querido, por obra e graça do Espírito Santo. É o que diz a palavra em Lucas capítulo 1, verso 35. E respondendo o anjo disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua própria sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. É o que diz a palavra. Então veja que Marcos 5, verso 7 diz, e chamando com grande voz disse, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormentes. Marcos aqui registra que os demônios que estavam no Gadareno reconheceram que Jesus também era filho do Deus Altíssimo. Então veja o que Ezequias Soares diz aqui. Os muçulmanos rejeitam essa doutrina e consideram como blasfêmia a ideia de Deus gerar filho numa mulher dentro do padrão da reprodução humana. É claro que qualquer cristão rejeita também essa caricatura que o islamismo criou se referindo ao termo. A Bíblia não diz isso, foi uma relação, né, sexual de Deus com a humana. Não foi isso que a Bíblia ensinou. A Bíblia diz que o que nela foi concebido, foi gerado por obra e graça do Espírito Santo. Um milagre foi gerado a vinda de Cristo para que ele pudesse vir da forma humana, né? O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós o recebemos como Filho de Deus. Então, meu querido, se você quiser compreender as coisas do Espírito com a mente carnal, de forma carnal, você nunca vai conseguir compreender. Vai ficar igual Nicodemos quando Jesus disse que ele precisava nascer de novo. Ele pensou que ele tinha que entrar no ventre da própria mãe dele. Ele disse, como é que um homem velho igual eu vou entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Então isso é o quê? Carne. Jesus disse, o que é nascido da carne é carne, Nicodemos. Mas o que é nascido do Espírito é Espírito, né? Mas vamos continuar. O movimento também das Testemunhas de Jeová é um dos movimentos da atualidade, além do islamismo. Também os Testemunhos de Jeová, eles confessam publicamente que crê na existência de vários deuses. Eles dizem, por exemplo, o Deus Todo-Poderoso Jeová, Deus, né? Depois o Deus Poderoso, o Todo-Poderoso é Jeová e o Deus Poderoso é Jesus. Então, estão mostrando que crê em vários deuses. E em seguida, outros deuses menores, incluindo os bons e os maus. Só que a fé cristã não admite isso. Veja, por exemplo, Gênesis ou Gálatas capítulo 4, verso 8. Mas quando não conheceis a Deus, servis aos que por natureza não são deuses. Então, quando a Bíblia fala de outros deuses, ela fala de deuses falsos. Se é falso, não é Deus, não é original. Então, por isso que são chamados de deuses, né? Os falsos deuses não são tratados como deuses pelos homens, mas não são deuses. Veja, por exemplo, a palavra de Isaías, quando Isaías vai falar sobre os deuses feitos pelas mãos do homem. Ele diz, por exemplo, o lavrador vai na selva, na floresta, arranca uma árvore, traz para a cidade, o carpinteiro lavra nele uma estátua, uma imagem, e ali o homem o adora. Diz, que proveito tem os que carregam as imagens em procissão?
Aí Isaías vai dizer, seria melhor pegar aquela árvore, queimar no fogo e assar pão e carne, ela te daria um melhor proveito, porque não são deuses, são falsos deuses. Então, não adianta dizer que existem deuses bons e maus, porque os outros que existem, né, que são chamados de deuses, são falsos deuses. Veja a versão NVT que fala sobre Gálatas capítulo 4, verso 8. Antes de conhecer a Deus, vocês eram escravos de supostos deuses, que na verdade nem existem. Está na Bíblia, Gálatas capítulo 4, verso de número 8. Veja, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 8, verso 6. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Então, uma pergunta hoje que incomoda muito os testemunhos de Jeová é você perguntar, Jesus Cristo é uma divindade falsa ou verdadeira? Quando você perguntar isso, se eles responderem, né, que é verdadeira, então eles vão ter que reconhecer a divindade de Jesus e a Trindade. Se eles disserem que é falsa, então eles estão admitindo que são seguidores de um Deus falso, de um outro Deus que não é um Deus verdadeiro. Então, entram em contradição e não suporta uma pergunta como essa. Então, só para a gente terminar, Ezequias Soares diz o seguinte, o sistema das Testemunhas de Jeová também agrega conceitos inadequados, pois afirma que ser filho de Deus não é a mesma coisa de ser Deus. As Testemunhas de Jeová, segundo a cartilha de sua religião, costumam perguntar, né, sobre a questão de se você é o seu pai é você. Estão tentando dizer que não são a mesma pessoa. Só que lógico que a Bíblia e as próprias doutrinas que nós estamos ministrando desde quando começamos essa lição, estamos afirmando para você, o Pai é uma pessoa distinta, o Filho é uma pessoa distinta e o Espírito Santo é uma pessoa distinta. É lógico que não é a mesma pessoa, são pessoas distintas, é o que ensina a Trindade Santa. Porém, não são três deuses, é um só Deus. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus, mas não são três deuses. Isso é o que diz a nossa teologia, é o que nós ensinamos. Mas aí eles fazem uma confusão, não conseguem compreender o texto, porque interpretam de forma selecionada e não conseguem chegar à compreensão da verdade. Então, eu espero que até aqui você possa ter compreendido a palavra de Deus, chegado à compreensão de que Jesus é o Filho unigênito, não porque foi gerado, mas sim porque é da mesma substância do Pai. Então, que Deus te abençoe com essa palavra. Antes de você sair desse vídeo, dá um joinha, se inscreve, ativa o sininho para que você possa receber sempre em primeira mão. E aí deixa aqui nos comentários o que você achou da nossa aula de hoje. Deus te abençoe, meu querido, a paz de Cristo Jesus e até a nossa próxima aula no próximo domingo. Vamos estar juntos aqui aprendendo a palavra de Deus.